Boa tarde a todos, bem-vindos ao segundo ciclo das conferências da ACEG, Construir a Esperança a partir da crise. Nós tivemos um primeiro ciclo que terminou em julho, se bem se recordam, onde foram partilhadas histórias de onde estamos e como é que estamos a viver o momento atual. E agora vamos para um segundo ciclo, onde vamos começar com o Dom José Ornelas, Bispo de Setúbal e Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, e que vai hoje dar início, dar arranque a este segundo ciclo da ACES, que tem o mesmo título, Construir a Esperança na Crise, mas com um enfoque diferente. E já vos vou falar um pouco sobre isso. Se bem se recordam, no primeiro ciclo tivemos o Dom Manuel Clemente, logo de entrada, depois também tivemos a Ministra do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, depois tivemos vários empresários e gestores, nomeadamente Salvador Melo, da CUF Saúde, e a Isabel Furtado, da Têxtil Manuel Gonçalves, e ainda diz, tenho que falar para ali, estou a falar para o Zoom, eu tenho que falar para ali, peço desculpa, da Têxtil Manuel Gonçalves e da Cotec. Depois também tivemos o professor João Luís Tazar das Neves e o presidente do Grupo Santander Portugal, Pedro Castro Almeida. A avaliação foi muito positiva por todos. Tivemos mais de 1000 presenças nestas conferências, já tivemos mais de 3000 views, muitas partilhas, muitas notícias publicadas no Ver, e já chegou bastante longe a mensagem que correu durante este primeiro ciclo. E, portanto, aqui vamos para um segundo ciclo, onde gostávamos de pontuar alguns aspectos. Um é a partir do nosso testemunho pessoal, da forma como estamos a viver este tempo presente, tendo presente que o futuro é salvação. Com Covid, sem Covid, com pandemia, sem pandemia, o nosso futuro não alterou, mantém-se o mesmo e é a salvação. E, portanto, esta mensagem de esperança tem que predominar sobre todas as outras realidades. Depois, a partir das nossas limitações, do reconhecimento das nossas fragilidades. De facto, acabamos por verificar que não estamos preparados para tudo, não temos solução para tudo e somos surpreendidos com novas realidades, com novos desafios, com a necessidade de implementar novos modelos, de endereçar novas soluções, novos caminhos, novas mensagens de esperança, de não considerar apenas e só os nossos colaboradores, mas as suas realidades familiares, o contexto em que se inserem e cuidar com uma outra proximidade e com atendê-los de outras formas. E, portanto, ao longo de todo este caminho, queremos apontar para o futuro e perceber o que é que nos pode esperar este nosso futuro, de que forma é que podemos construir esta esperança, como é que esta esperança pode ser uma grande oportunidade para todos nós e como é que nós estamos desafiados a inovar no mundo com novos modelos económicos, novos modelos sociais, não só para a família, para as pessoas, para a sociedade em geral, para as empresas. Como é que podemos fazer chegar esta mensagem aos governantes, colocarmos ao serviço de todos e como é que os líderes empresariais e os gestores estão particularmente chamados a isto. Não só eles, fazendo parte da Igreja, os católicos, mas também a própria Igreja, instituição, como é que todos em conjunto estamos chamados a toda esta nova realidade. E, portanto, Dom José, é neste sentido que o vamos desafiar, para também nos dizer o que é que espera de cada um de nós e de que forma é que cada um de nós pode servir à SEG e todos em conjunto contribuir para esta mensagem de esperança. E muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, João. Boa tarde. Boa tarde a todos os membros da SEG, que aqui representados, e estivemos já com a direção há pouco, a qual saúde devidamente e com muito interesse. Porque se é um grupo que acho que é fundamental que tenha uma presença na sociedade, há pouco falávamos disso, por aquilo que o peso da economia e das finanças têm neste mundo, para bem ou para mal. A gente precisa, de facto, a sociedade precisa de se organizar assim e ter este fórum de discussão aberta e, propositadamente e acentuadamente, refletir as realidades da economia, das finanças, do trabalho,
à luz da mensagem cristã, é fundamental para que não vivamos separados, não separemos estas realidades que Deus uniu, porque estão unidas e Ele entregou a terra aos homens para trabalharem e cuidarem dela, e portanto é importante que a gente saiba abrir o kit das instruções para saber deste planeta, deste grande dom que nos fez, como é que a gente há de utilizá-lo bem. E isso não se faz só à luz, e é importante à luz da palavra de Deus, mas há de ser uma palavra atualizada. E se é verdade que eu, na minha realidade, também sou confrontado com os temas económicos, é muito importante para um bispo, por exemplo, escutar a voz daqueles que estão lá, de empresários, de trabalhadores, daqueles que gerem a sociedade, para entender, porque isso lança desafios à mensagem cristã e, ao mesmo tempo, também para termos uma linguagem que se vá fazendo cada vez mais comum, mais conectada para tratar destes temas. Por isso, e particularmente neste tempo em que fomos confrontados praticamente com uma paragem tão rápida, tão súbita, inesperada das atividades económicas, e chegámos à conclusão que, se é verdade que é necessário defender a vida e a saúde, e isso tem de estar em primeiro lugar, sem o qual não há, e continua a estar, sem o qual não há possibilidade de nenhum outro desenvolvimento neste mundo, mas, por outro lado, isso tem de ser coordenado com todos os outros elementos que fazem parte da vida. E fazem parte da vida não só o relançamento da economia, ou encontrar caminhos para relançar a economia, mas também para relançar a dimensão humana dela, a dimensão humana e a esperança que é contida na nossa esperança cristã. Por isso, com este confinamento das igrejas, nós sempre fomos dizendo que era tão importante nós relançarmos a economia, quanto relançarmos também toda a rede social das famílias, dos encontros e da esperança que nos vem para nós, da esperança cristã, daquilo que fundamenta a nossa vida. E todos estes setores estão ligados, e é por isso que eu me encontro muito bem aqui, não simplesmente para dizer, hoje falo um pouco da minha experiência, mas também para escutar a vossa, e encontrar caminhos. Este mundo, os desafios que nós temos, tocam a todos, e é com a colaboração de todos que nós temos de encontrá-la. E a palavra de Deus e a sua presença neste mundo passa através de nós. Não existe uma religião sem um sentimento religioso e evangélico que não tenha a ver com estas realidades do mundo. Querer fechar-se em si é perder esta noção fundamental daquilo que é a palavra de Deus para nós. Claro, e que passo inevitavelmente por um primeiro tema e depois não vou dizer, sei porque vocês já estiveram falando noutras alturas sobre esta questão sobre a questão da pandemia, a sua caracterização, não vou perder muito tempo nisso, mas para partir de sem demorar muito tempo, foi 20 minutos, Houve meia hora, 20 minutos, como cara. Está bem, ok. E portanto, para ver se nos mantemos dentro disso. Portanto, sem dúvida que esta pandemia veio-nos a todos surpreender, veio a todos fazer interromper o ritmo daquilo que fazíamos. Parecia que não tínhamos tempo para nada, porque tudo estava focado no trabalho, e quando eu falo trabalho, também falo de mim, do trabalho pastoral e de tudo, corríamos de um lado para o outro, de repente ficámos sem esse correr e tentando encontrar caminhos que a partir da situação que nos encontrávamos, de preparar futuros, que pensávamos que ia ser breve, isto ia ser um interregno, e depois íamos voltar tudo à normalidade. Agora percebemos que não é assim, e essa que é a perspectiva que acho que é importante também neste debate. Não vai ser simplesmente um voltar ao passado, também não é verdade que vai ser tudo novo,
porque as dificuldades e o mundo que nós temos são os mesmos, as pessoas que vivem e precisam de se organizar, de comer, de viajar e de programar este mundo são as mesmas pessoas. Agora, também temos a noção de que é necessário repensar os modelos em que tudo isto era feito. E as tentativas que se estão a fazer por esse mundo fora, de quem quer simplesmente repor o passado e voltar ao presente, não vão dar certo. Na sua encíclica Fratelli Tutti, o Papa Francisco, esta mais recente encíclica, que eu recomendo muito porque eu ainda não a li toda, mas já a escutizei resumidamente, mas acho que para um grupo como este, e para nós todos, mas para a humanidade, vai ser certamente um documento de referência e que exige muita reflexão, precisamente para aquilo que eu chamava antes criar uma cultura para uma economia nova, mais humanizada, como diz o Papa, uma economia ao serviço do homem, da humanidade e dos povos, uma economia que realmente seja de promoção e não simplesmente a selva onde a gente vai lutando uns com os outros. E o Papa começa precisamente um primeiro capítulo por sublinhar as nuvens muito escuras que pairam sobre a humanidade neste momento. E fala de um progresso envenenado por tensões e domínios hegemónicos, dos sonhos desfeitos, e essa experiência, eu penso que a maior parte de nós que estamos olhando para as caras, tem outros mais novos, mas aqueles dos nossos, dos 60 para cima, que já éramos gente depois desta mudança no pós-guerra, que a gente nasceu, a ilusão, desta manhã um programa de rádio nos falava mesmo de canções e de todo o resto, uma cultura de que tudo era possível, que não havia mais limites para nada, que a humanidade tinha tudo ao seu dispor e que tinha tudo. Isto não é, isto veio-se, de facto, vivemos muito nisso, particularmente até o maio de 68 e por aí abaixo. Depois veio toda a crise e as sucessivas crises que vieram destruir ou pôr em causa o mito de tudo é possível. Eu lembro-me, por aí, para essas alturas, nos anos 70, vivia a independência de Moçambique, lá foi para depois do 25 de Abril aqui, e uma das coisas que eu achava interessante, já aqui me preocupava com os temas da ecologia, e ao subir uma montanha e ao olhar para a floresta imensa, onde se via só aqui uma cabana ou outra, eu dizia, nós aqui está tudo o progresso para fazer, eu entusiasmei-me com aquilo a todos os níveis, a nível da igreja, mas também a nível económico, a nível de tudo. Parecia também aí, nos últimos anos, também ainda vivia os últimos dias da época colonial, parecia que não havia limites, as cidades eram bonitas, estava tudo a crescer, parecia que tudo era possível. E, sobretudo, não se via a limitação aqui, já quando a gente pensa em construir, já tinha de pensar nos limites que isso tinha e nos danos que isso causava. Ali parecia que tudo estava para acontecer. De repente, também esse sonho de uma África agora tornada independente e que se ia desenvolver, acabou por não se realizar. E o balanço disto tudo é muito problemático. E refletir sobre as causas de tudo isto, num contexto mundial, leva-nos de facto àquilo que o Papa diz, de ver quantos sonhos e esperanças caíram por terra. E não é só que tenham caído. Por exemplo, a queda do muro de Berlim, para nós, foi um grito de esperança de que havia possibilidade de uma humanidade reunida e a colaborar em projetos de verdadeiro progresso humano, social, a nível mundial. Isso rapidamente depois se esvaziou, primeiro, e depois foi, em contramedida, os muros multiplicaram-se por todo o lado. E isso, quem diz muros físicos, diz os muros culturais, os muros ideológicos, os muros da compreensão da vida, e que
vão se tornando também cada vez mais muros económicos e o fenómeno das migrações maciças de gente desesperada que investe tudo o que tem e não tem para chegar procurar uma vida melhor, isso é o grito mais acentuado de tudo isto. A humanidade não encontra caminhos. Isto o Papa diz muito bem. Por outro lado, também fala de como esta pandemia veio pôr a nu muitas destas situações. Algumas parece que adormeceram, mas não melhoraram, mas outras veio-se a pôr a nu, também nas nossas sociedades ocidentais, as diferenças entre aqueles que mais têm e aqueles que não têm nada. O escândalo de que, nestes dias, nas notícias destes dias, de que as grandes fortunas aumentaram milhares de milhões durante estes meses da pandemia. Por outro lado, as economias com maiores problemas, sobretudo na África, na América Latina, etc., ainda a gente não sabe porque não tem acesso sequer à realidade super dramática das populações destes continentes. Veio-se a ver também que, mesmo a nível empresarial, os problemas estruturais de grandes e pequenas empresas vieram ao de cima, na sua falta de solidez, na sua falta de previsão e de formação. Veio também ver os sistemas dos serviços, os serviços de saúde, que não estava, na Europa inteira, um dos continentes mais desenvolvidos do mundo, mas que não estava preparado para coisas destas e tivemos de reinverter o nível das nossas expectativas e de reconsiderar e também do investimento que neles fazemos. O Papa pergunta se aprendemos a lição, isto é uma pergunta que todos estão a fazer. Será que aprendemos lições daqui? E isso é que era importante. Daí começa então aquilo que é importante. E ele diz, vêm-se contemporaneamente também muitos sinais de esperança. Leio só uma passagem do número 54. A recente pandemia permitiu-nos recuperar e valorizar tantos companheiros e companheiras de viagem que, no medo, reagiram dando a própria vida. Fomos capazes de reconhecer como as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns, que sem dúvida escreveram os acontecimentos decisivos da nossa história partilhada. Os médicos, enfermeiros, enfermeiras, farmacêuticos, empregados do supermercado, empresas, pessoal de limpeza, cuidadores, transportadores, homens e mulheres que trabalham para fornecer serviços essenciais e de segurança, voluntários, sacerdotes, religiosas, compreenderam que ninguém se salva sozinho. E isto também para uma visão da economia é importante ter presente. A experiência que faço, por exemplo, na nossa diocese, temos muitos lares e muitas situações em que nos encontramos onde as pessoas que realizam os serviços mais humildes, que estão com o ordenado mínimo, são aquelas que se tornaram de repente super preciosas, mas que nem tantas vezes não têm a possibilidade também económica de ter, por exemplo, um transporte que seja mais seguro para não infectarem os seus ambientes de trabalho. E, portanto, se nós não encontramos formas seguras para todos, todos vamos sofrer também as consequências de tudo isto. Também a nível europeu, diz o Papa, encontramos caminhos, aliás, é um dos primeiros números da encíclica que fala do caminho da União Europeia como um sonho que foi um sonho bonito, que surgiu na Europa e em outras partes do mundo, uma comunhão dos povos, da internacionalização, a verdadeira globalização, mas que depois foi criando e foi esmorecendo. Mas, neste momento, os sinais, por exemplo, que dá a União Europeia neste contexto de pandemia são também um sinal de que a Europa pode despertar. E pode despertar não só a partir dos egoísmos, e sabemos como isso foram negociações difíceis, mas que há caminhos que se podem percorrer juntos para eu não falo só de economia, o que estamos a falar é de um sonho de um mundo, de uma sociedade, de um continente onde a dimensão económica tem um grande valor, mas onde de repente se vê que o campo social e o campo das relações e do cuidar
dos cuidados são determinantes para este futuro. São pequenos sinais de esperança. Ali só mais uma que a mim me impressionou. O FMI, que volta a dar, volta ou melhor, está acentuando a nova importância dada à economia mais do que às finanças, aos custos sociais dos programas que se fazem, e a dizer os governos precisam, neste momento, de ter a coragem, até, isto era uma blasfémia em tempos mais antigos, não é? De dizer que, ontem falava-se precisamente disso, até de endividamento. E que a questão da dívida, isso aliás é uma constante no documento do Papa e neste, concretamente, sobre a questão do endividamento, o que isso significa e as formas que podemos seguir. A reconversão, outro sinal, e concretamente para este âmbito, a reconversão de empresas e serviços e a criatividade de novas empresas, também aqui a nível nacional. A reconversão de empresas que foram, e acho que isso é a função das empresas, que há necessidades e nós respondemos. E, portanto, isto não significa, isto não é simplesmente não voluntariado. É a justa dimensão de uma empresa, a empresa tem de se automanter e tem de aproveitar ocasiões para se desenvolver, mas respondendo à necessidade deste país, e foram muitas, desde os equipamentos de proteção para os serviços de saúde, responder diretamente às questões criadas pela pandemia e que vão permanecer, e descobriram-se novas coisas e até com capacidades científicas na conjugação entre ciência e empresas para se encontrar novas respostas. Eu penso que isto é um caminho fundamental e das tais que a mim me geram a esperança. Os apoios dos governos, no nosso ambiente europeu sobretudo, para garantir empregos e salvação de empresas, as normas que foram dadas em termos de dizer que vamos ver ainda quanto é que custam depois, quando isto se tomar, porque as dívidas depois alguém há de pagá-las. Mas de qualquer forma, os auxílios às famílias, aos imigrantes aqui nesta península, senti-se muito isto. Temos muitos imigrantes que estão acabados de chegar, não têm ainda a situação legalizada. A forma de fazer com que toda a gente, também estas pessoas, tivessem acesso aos serviços de saúde, isso foi de uma importância fundamental para não termos depois maiores focos de contaminação como nós chegámos a tê-los. A valorização do papel da família, outro tema fundamental. De repente percebemos que uma família foi o local de refúgio, o lugar onde se estava seguro, o lugar também, e também aí, do outro lado, com os perigos de um exacerbar-se de conflitos familiares e tudo o resto. E, sobretudo, as redes de caráter social, local e as instituições de caridade, espontaneamente já suportando aquelas e potenciando aquelas que já tínhamos e novas que foram surgindo, porque as necessidades também aumentaram. Aqui, concretamente, nesta Península de Setúbal, o nível o montante de pessoas que pedem auxílio regular não tem cessado de aumentar e continua a ser algo de muita preocupação. Por outro lado, tivemos muita gente nova a intervir. E um fenómeno curioso e interessante é que nestas instituições de caridade, nós que nos queixávamos que os jovens não tinham muita apetência nem participação nestes ambientes, começaram muitos jovens a estar presentes, agora que era mais difícil e mais perigoso para as pessoas de idade mais elevada de estarem na linha da frente destes serviços. Isso pode ser para nós uma fonte nova, dizer, nós temos de implicar os nossos jovens dentro do processo de vida social. Eles, porque não têm emprego, porque estão fora disto. Também nas nossas igrejas. As nossas igrejas, agora que dizemos, muitas das pessoas que estavam lá eram as pessoas de maior idade. Agora vamos tendo mais jovens, sobretudo nos serviços de acolhimento, serviços de contato direto com as pessoas para quem precisa. Esta, em resumo,
o realismo, o que fez ter crise fez-nos descer ao realismo, o realismo verdadeiro da economia, da função da economia. Foi muito interessante ver, por exemplo, como o setor agroindustrial funcionou e como isso foi importante para este país, que é um setor muitas vezes deixado para trás das grandes decisões. E partir desta economia real, que mais do que, naturalmente precisamos de um sistema financiário sólido e consolidado, mas partir da economia real, que é aquela que gera empregos, é aquela onde a criatividade se demonstra, isso acho que é fundamental, o desenvolver a economia e que o sistema financiário seja posto ao serviço verdadeiramente da economia. E depois a clara noção de que não se pode excluir pessoas nem grupos fragilizados. Isso foi muito, muito claro na primeira parte, sobretudo, quando acabou o desconfinamento inicial e estas pessoas começaram a mobilizar-se, a mover-se para os seus empregos, etc., como os focos de inflação se multiplicaram, porque eram pessoas que não tinham condições dignas de alojamento, de transporte, etc. Portanto, uma sociedade moderna não se pode dar ao luxo de ter miséria, grupos de miséria no seu contexto. Não vai dar certo, porque é a tal noção do barco onde nós estamos. Ou nos salvamos juntos, se o barco vai a fundo, não vai dar. E depois, se algum sabe nadar, é capaz de sobreviver mais de um bocado, mas depende do oceano que vai ter de atravessar. E eu queria, a partir daqui, com 3 imagens, falar do que é que significa a esperança. Para mim. É porque eu vivi muito neste tempo. E começo com a primeira imagem, que seria a imagem da criação. E que me dá a ideia do que é que significa estarmos neste mundo, em qualquer atividade onde nos encontramos. Não é que uns são trabalhadores e outros são, todos somos trabalhadores. Eu considero-me um trabalhador, estou na igreja, trabalho na igreja e não creio que trabalho pouco. E as horas do meu trabalho não têm limite. E esse é o meu trabalho. E um trabalho de um gestor, um trabalho de alguém que dirige uma fábrica, um trabalho de alguém, também um trabalho cultural, que está fazendo tanta falta. Somos todos trabalhadores. E essa noção é que é importante. Depois, a liderança do trabalho, mas a nossa condição, isso de estarmos. Porque é que somos trabalhadores? E esta é a dimensão que a Bíblia nos traz nos relatos da criação. Seria um tema para desenvolver à série, mas hoje digo apenas aquilo que me parece mais importante. A Bíblia tem 2 relatos da criação. O primeiro capítulo da Bíblia e depois o segundo e o terceiro. São duas versões daquilo que Deus, e que não é o que aconteceu no princípio do mundo, mas é o que é o mundo. Presente é uma visão do mundo, para em qualquer época. E então o que é que diz? Deus criou no primeiro relato, que é de uma perspectiva mais universal, babilônica, diz que Deus criou o mundo em 6 dias, ao 7º dia descansou. E a descrição que aí vem é o mais científico da época. Segundo a astronomia da época, e já tínhamos os princípios fundamentais aí estabelecidos em Babilónia, por volta do século VI a.C., e é à luz dessa ciência que se faz este texto. E o que é que se diz? Que Deus criou o homem no fim, como cabeça, como ponto de chegada de toda a criação, que resume tudo aquilo que Deus criou, e depois lhe entregou o mundo, submetei-o, e desenvolvei-o. Portanto, e este mundo é o homem criado à imagem e semelhança de Deus como co-criador com Deus. Isto é, Deus conta connosco para melhorar este mundo. Não nos apresentou um mundo já feito, diz, eu criei tudo, agora está aqui, é o vosso mundo. E depois olhou para tudo o que tinha feito, criando o homem, e disse, e agora Deus descansou ao 7º dia. E 2 coisas são importantes. Primeiro,
que o homem realiza-se na sua ação neste mundo, precisamente realiza-se como imagem de Deus. Deus é o Criador e o Senhor. E à luz disto nós temos tantas coisas. Diz Deus é Deus. O céu é o seu trono. Mas a terra deu aos filhos dos homens. Isto é, aqui nós somos imagem de Deus enquanto fazemos o que Deus faz. E é por isso que Ele criou o sábado, o sétimo dia, onde não se cria nada, não se cria mais nada de novo. Mas onde é importante que o homem se é no dizer dos rabinos, Deus e o homem sentam-se juntos. Isto é, Deus criou tudo e depois diz que ainda lhe deu. O sétimo dia é o dia da Torá, o dia da lei, é o dia da palavra de Deus. E deu-lhe o seu gadget e o livro de instruções. E está aqui. E o sábado é o nosso domingo, é o dia das instruções, para saber como é que devemos estar ativos. Mas todos temos de estar ativos neste mundo. Porque este mundo tem de ser feito, cuidado, melhorado com a nossa ação. O segundo texto é um texto mais antigo, mais agrícola, é o homem formado do pó da terra, pertence a esta terra, mas tem um sopro divino. E, de novo, a imagem da nossa ligação com Deus, dizendo que o homem não se esgota simplesmente nesta terra. Deus precisa dele, mas não precisa dele simplesmente como um grande senhor que tem uma grande herdade e depois precisa dos seus caseiros, dos seus trabalhadores para lhes entregar a propriedade porque eles. Não, ele tem um sopro divino que faz dele, e isso é que é o ser vivo, isso é o que é o homem. E diz, plantou um jardim e colocou lá o homem que tinha criado para o trabalhar e para o cuidar e cuidar. Isto é, este jardim, esta terra pertence-nos. E aí vem toda a encíclica do Papa, a Laudato Si do Papa Francisco, e de uma ecologia que isto não é uma questão só de verde, mas é uma questão da humanização de tudo isto com um projeto de Deus. E este, para mim, é o primeiro sinal da esperança. O primeiro sinal da esperança é onde é que se apoia. Com que bases é que eu estou neste mundo. E então eu posso entender que este mundo, também, com as suas crises, porque vai ser isso, diz, é preciso dominar este mundo, isto é, se há uma pandemia, há um desastre natural, este mundo não é um mundo eterno, é um mundo sempre provisório, e tantas vezes nós vamos ter, não nos é dado sempre escolher em que época da história eu vou. Essas histórias das viagens no tempo pode ser uma imagem bonita, mas não é real. Portanto, essas viagens, o tempo que eu tenho é este, e não posso escapar dele. Esta é a janela do meu compromisso. Há um século tivemos uma outra grande pandemia, e no contexto de uma guerra mundial, e não foi melhor do que esta. Há dias, em Fátima, falava-se disto, precisamente porque o tempo é um tempo de tremendo, de conflitos, de guerra, de destruição, ainda por cima com a pandemia que causou muito mais mortes do que esta está a causar, e portanto é tudo isso. Isto foi o tempo que esta gente viveu, mas foi o tempo também do qual saiu muita esperança para este mundo, para o mundo que veio a seguir. Portanto, esta é a primeira coisa, este é o mundo de nós partimos. A segunda imagem que eu queria pôr fala-nos precisamente da esperança. É o texto que quem costuma ir à missa do Natal, que se lê na noite de Natal. E no meio daquela noite de inverno, aqui nas nossas coisas, nos nossos hemisfério, no nosso hemisfério, temos aí. O povo, lembram-se, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Habitavam numa terra de sombras, mas uma luz brilhou para eles. Multiplicastes a alegria, alimentaste o júbilo. Alegram-se diante de ti, como os que se alegram no tempo da colheita, como se regozijam os que repartem os despojos. Pois tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria o ombro, o bastão do seu capataz, como na jornada de Madian, que tinha sido uma grande vitória de Israel sobre os seus inimigos.
porque a bota que pisava o solo com arrogância, a capa empapada de sangue dos soldados foram queimados, foram pastos de chamas. Porque um menino nasceu para nós e um filho nos foi dado. Está a ver o que é um menino no meio desta barafunda toda, da guerra, do estrondo das coisas, e nasce um menino. E é a contraposição em absoluto. Mas é esta imagem, para mim, é a imagem da esperança. A esperança, e os textos do Advento, daqui a dias vamos entrar outra vez, nascem todos em épocas destas. A maioria deles são textos nascidos em movimentos de grande crise, destruição. Este primeiro, no tempo de Isaías, duas guerras que tinham destruído completamente o país, e o rei da Síria, nos seus escritos, que temos em tabuinhas de pedra, diz que deixou Jerusalém como uma cabana num pepinado, num campo de pepinos, que era a única cidade que não foi destruída. E temos os textos lindos de Isaías que vivia este tempo. E depois a guerra seguinte, duas guerras ali, uma guerra praticamente fratricida entre o norte e o sul de Israel, e depois esta com a Síria. E no meio disto tudo a gente diz como é que este profeta tinha uma visão assim tão idílica do futuro. A gente pensa que devia ser gente que vivia bem e por isso tinha uma vida que lhe permitia sonhar assim, luminosamente. Não. Estes sonhos dos profetas não são nem de gente exaltada, nem simplesmente uma reação ilusória, de ilusão, mas são gente muito realista. Gente que sai da primeiro ponto, da primeira imagem. Deus criou-nos para esta terra, para continuarmos nesta terra. Deus tem uma aliança com este povo, a palavra dele não falha. E, portanto, a visão de esperança que sai daqui não é causada pelas circunstâncias, que podem ser melhores ou piores, mas é causada pela confiança na palavra de Deus. E este profeta vai ser seguido por um outro no exílio, quando tudo parecia que Deus tinha sido vencido por Marduk, o grande deus de Babilónia, mas é neste momento que nasce uma nova esperança. E é nesta situação que o que é que serviu esta palavra do profeta? Isto é simplesmente ilusão? Olha, serviu. Primeiro porque os profetas, esta realidade que eles descreveram, eles já viviam, dentro deles existe já. O sonho não é um projeto de vida em que eles acreditam, baseado na palavra de Deus, mas virado para a realidade que vivem. Segundo, esta palavra veio de facto um efeito grandioso. Concretamente, os profetas do exílio foram estes profetas que permitiram que Israel não se dispersasse no meio dos povos. Lá no exílio, eles alimentaram o fogo de voltar para a terra. Quando aquele texto que a gente lê, o início do povo vivia, eu mandarei à frente dos meus anjos para provar os teus caminhos, um caminho de regresso à terra, um caminho de regresso ao futuro, caminho para criar um futuro novo. Esse caminho, esse sonho, entrou no coração de muita gente. Essa gente que acreditou na palavra, foi essa gente que se pôs a caminho. No meio de grandíssimas dificuldades, a só ler as narrações de Esdras, de Neemias, etc., o que foi viver ali, com os inimigos, com as cidades destruídas, com os campos devastados, e recomeçar tudo de novo. Mas eles tinham um sonho fundado na palavra de Deus e por isso eles caminharam e construíram. Esse é o sonho que nós temos. E queria terminar com uma outra. O nosso sonho, o sonho para o futuro, não é simplesmente causado por boas ou más impressões que levamos da pandemia. Tem de ter outras raízes. Nós temos uma missão nesta terra. Cada um, eu tenho como bispo, um empresário tem como um pai e uma mãe têm como pais, um filho, um estudante tem uma missão. E é essa missão que nós temos de cumprir. E se nós cumprirmos, este mundo pode mudar, sim. E há que criar a tal cultura que muda o mundo. E
chegou a aterrar finalmente para terminar com a última imagem. E a última imagem que trago é o milagre da multiplicação dos pães. Que às vezes a gente não entende bem o significado dele. Porque a gente não diz, então, Jesus, pronto, é muito bom ter um piquenique grátis e toda a gente gostou e queriam aclamar o rei e Jesus diz, não perceberam nada, porque não é nada disso que vocês não perceberam, porque não perceberam o pão. O que era que havia para perceber o pão? É de facto, como é que a gente... E este aplica-se claramente à economia. À economia e à visão económica de uma família, de um país, do mundo. E o que há? Vários passos. O primeiro é, Jesus vê a multidão e sente compaixão dela, porque eram como velhos sem pastor, e diz duas coisas. Começou a ensiná-los longamente e depois partiu para eles o pão. Isto é tão importante criar o sonho dentro das pessoas como alimentar as suas barrigas. O criar o sonho é importante porque vai perceber então até para que é que serve o pão. E quando se fala de formação, quando se fala a todos os níveis, quando se fala de fé e de um aprofundamento da fé, estamos a falar dessa palavra. Que, porém, depois os discípulos vêm e dizem, sim senhores, ficaram todos entusiasmados, mas, ó senhor, esta gente tem de comer. Manda-os embora. Anda para o mercado. Vão para aí, cada um que se arranje. Porque isso não entra no nosso programa. A fé é uma coisa e a economia é outra. E aí, nesse divórcio, é o primeiro pecado. Quando a fé se descolou da economia, das necessidades da multidão faminta. Se eu não sinto a compaixão, e compaixão significa sentir a paixão do outro comigo, isto é, a fome dele torna-se a minha fome. O problema dele e a alegria dele torna-se o meu problema e a minha alegria. Se eu não sentir isto, então eu não tenho solução. Eu não crio esperança. Esta é a primeira coisa. A segunda é, os discípulos dizem, mandam-os embora. A solução é, então, vamos lá ver, vamos preparar um serviço social mais arrumado, vamos fazer coisas juntos, vamos lá ver. Não, senhores, deem-lhe vocês de comer. Isto é uma ordem aos discípulos. Isto quer dizer, se há problemas, não basta ver no telejornal, é solucionar o problema é encontrar solução para estes problemas. Vocês que acreditam têm uma responsabilidade para com a fome, e a fome a todos os níveis, a fome de educação, a fome de cultura, a fome de que é solidão, a fome de se faz tanta coisa. Vocês têm de ser gente que sente a fome dos outros e que encontra soluções. E eles dizem, bom, gostávamos, mas quanto é que isso vai custar? Quem são, em Moçambique dizia-se, quem são os dadores? À procura, sempre mão estendida, quem são os dadores? Quem é, né, aqui, a União Europeia, vamos lá ver, se vem um subsídio da União Europeia e nós temos. E o Jesus diz, não, vão ver quanto é que têm. Não me digam quanto é preciso, digam com o que é que eu posso colaborar para. Isto é onde nasce verdadeiramente o verdadeiro empreendedorismo. Isto é preciso isto. Esta sociedade precisa de quê? Então como é que eu, com aquilo que tenho, com aquilo que sei, eu posso vir a saber? Porquê é que eu estudo? Porquê é que eu faço? Eu tenho uma missão. E a minha missão não pode ser simplesmente virada para mim, é virada para saber como é que eu mato a fome à multidão. Isto é, como é que eu me insiro neste mundo para ser parte da solução e não simplesmente aquele que cuida e que explora o mundo. Eles foram e disseram que tinham 5 pães e 2 peixes. E em boa matemática, aí chega que são 7. Se o número 7 na Bíblia, os números não significam simplesmente números, são também ideias. E o 7 é o número da totalidade. Uma totalidade repartida, diferenciada. Mas era tudo o que eles tinham. E quando uma comunidade, um país, põe aquilo que tem nas mãos de Deus para a multidão, para matar a fome da multidão, não vai faltar o que é preciso. Aqui, de novo, com o menino de Isaías, porque o menino nos nasceu. Em São João é um menino. Tem aqui um rapazito, um menino, que tem 5 pães e 2 peixes.
O rapaz tinha levado aquilo, tinha sido prudente, e tinha levado aquilo porque pensava que ia ter fome, e portanto levava lá, na sua sacola, levava assim uns pãezitos para a merenda dele. Mas quando chegou a hora da merenda, verificou que os outros também tinham fome. E que, portanto, se a fome era de todos, também o pão dele tinha de ser de todos. E é esse gesto que leva a que, e quando eu falo de pão, não estou a falar simplesmente de um mecenato, estou a falar o pão de um gestor. E eu trabalho para que a minha empresa, os meus trabalhadores e este mundo possam ter um melhor, uma situação melhor, para matar a fome a esta gente. Cada um de vocês está matando a fome a muitas famílias. E isto é fundamental. Portanto, eu não tenho uma empresa simplesmente para ter lucro. Isto é o que diz o Papa. Eu tenho uma empresa porque ela é fundamental para. E os meus lucros também vão ser necessários, porque senão a minha empresa não tem solidez. E vai ter de ser necessário. E assim a minha família vai viver bem, os outros também bem. E vou ser alguém como esse menino. E quando se fala do menino, fala-se de duas coisas. Um é cuidar da fragilidade. Porque se não cuidarmos da fragilidade, não há futuro. E este planeta é frágil. A começar pelo planeta, a começar por nós todos, cada um quando nasceu, não era viável. E se estamos cá, é porque tivemos mãos carinhosas que nos acarinharam e que nos deram de comer e vestir, mas não só, mas nos deram carinho e fizeram de nós homens e mulheres neste mundo. E nos ensinaram e tudo isto. Portanto, nós todos devemos isto ao termos sido acarinhados por outros. Para que a sociedade toda tenha homens e mulheres válidos amanhã, e tenha engenheiros, e tenha gestores, e tenha tudo o que é preciso, e padres, e bispos, e tudo isso. É preciso que haja. Este é o fundamento, eu acho, da economia, este é o fundamento da esperança. E há que criar esta ideia. Não se cria esperança sentados. Não, esperança não é o lugar de sento-me e espero. A esperança é ativa. É aquela que prepara o amanhã ativamente, procurando caminhos. Nessa esperança eu acredito. E acredito também que algumas coisas que saíram desta pandemia podem nos ajudar neste caminho. Mas é um caminho de sempre. E acho que aqueles temas que vocês desenvolvem na SEG fazem muito parte desta esperança. Portanto, quero muito, muito pedir a bênção de Deus para vocês, para que sejam sempre essa gente que sabe avaliar verdadeiramente e sentir a fome da multidão. Sentir a fome dos meus trabalhadores, dos meus colaboradores, sentir a fome das nossas famílias, sentir a fome da multidão dos que estão perto e dos que estão longe. Com esta pandemia, nós vimos, e com a globalização, que não nos podemos fechar em nossa casa, porque essa longitude, essa distância, torna-se tão próxima que ninguém pode escapar a ela. E, portanto, fomos parte e voltamos ao primeiro relato da criação, que merecia mais palavras, não vou voltar lá. Deus conta connosco para este mundo. Um mundo que é frágil, estamos hoje cada vez mais conscientes disso, precisa de ser cuidado e defendido de nós próprios, mas também um mundo que precisa de ser desenvolvido harmonicamente para que possamos pensar na multidão da manhã como alguém que também vai usufruir desse mundo. Bem-ajam, desculpem lá eu. Não, fez muito bem. Dom José, agradeço muito. Creio que a sua intervenção já respondeu a algumas perguntas que os próprios associados foram colocando, mas há um que me tocou em particular e que eu queria, não estava no roteiro, não estava previsto, aliás o roteiro é aberto daqui para a frente, mas tocou-me em particular e eu queria pedir-lhe que usássemos essa imagem para falarmos um bocadinho sobre aquilo que acabou de nos dizer. E o nosso associado dizia que o Dom José teve este tempo todo a falar com esta imagem do lava-pés ao seu lado. E que, portanto, sentia este impulso do líder a lavar os pés, na imagem do líder dos líderes, do mestre dos mestres, que diz
fazei isto que eu acabei de vos fazer. E é assim que vocês demonstram esse amor uns aos outros. Já agora dizer-vos que esta cruz que temos aqui ao lado, o Dom José vou-lhe pedir que explique, mas é a sua cruz, não é? E talvez aqui pudéssemos olhar para ela e ver como é que um empresário e gestor está chamado a caber nesta cruz. Com o gesto do lava-pés, precisamente, a liderança enquanto serviço, e provavelmente a mais responsabilizante forma de liderança é servir, e não é o exercício de um cargo. O estar próximo de alguém, o proteger a criança, o proteger a fragilidade. O abraço do pai ao filho pródigo. O abraço do pai ao filho pródigo e a necessidade de estarmos próximos dos outros, em particular destes filhos pródigos com quem nos cruzamos na vida. O partir do pão, que está aqui em baixo, e portanto, não sei se vê, mas é o partir do pão, o companies, o company, o corporation, que é o sentido de corpo, mas este pão, como o Dom José dizia, que é um pão nosso e não um pão meu, e portanto um empresário e gestor também está chamado a este partir do pão, e aqui o ajudar a levantar um frágil, alguém que caiu na berma, e a imagem do samaritano. Tudo isto com o amor como critério de gestão no meio da cruz, na centralidade da cruz. Talvez desta forma conseguíssemos resumir aquilo a que um empresário e gestor... Obrigado. O seu resumo está muito bem feito, não preciso dizer muito. Digo mais uma coisa, quer dizer, é porque isto é realmente, aquilo que você acaba de fazer é realmente aquilo que vai esclarecer. É que nós precisamos mais de fóruns destes. Porque a palavra de Deus é para todos, mas cada um se apropria. Como é que eu, como empresário, eu vim aqui aprender a ser bispo. E todas também tudo isto que sabemos, da crise, etc., a gente sentia toda. E esta resumo desta cruz, tem uma história, que os bispos costumam ter uma cota de armas, um brasão de armas. E eu acho que não sou de gente humilde, nunca tenho brasões, mas... Que é que traz ao peito, não é? Que é o que eu trago. Eu levo esta cruz, normalmente tem trouxe essa mais pequenina, porque senão a outra é maior, que eu uso habitualmente nas cerimoniais. Quando fui... Esta era a cruz que é símbolo na congregação, que é o coração, que é a cruz com o coração, isto é, a cruz é a expressão do amor de Deus. É um instrumento de tortura. A gente pode fazer até coisas bonitas, mas é um instrumento de tortura, de sofrimento e de dor, mas que precisamente, e isso para a pandemia é muito claro, isso, o que Jesus disse foi, não nos prometeu que a vida ia ser fácil, o que prometeu que ia estar era connosco. Isso prometeu. E, portanto, até a cruz, se for necessário. Portanto, e o coração é precisamente isso. É a cruz com o coração. E depois as três imagens, são as imagens da misericórdia. Eu fui ordenado aqui bispo no ano da misericórdia. E quando cheguei aqui, pediram o brasão, já tinha o estudo do brasão, eu disse, não tenho. Para mim o brasão é a cruz dianiana. Mas depois, quando pensando nisso, meti estes quatro medalhões para dizer precisamente o que é que significa a cruz. O abraço eterno de Deus constantemente à humanidade. A tal ideia de um braço de uma humanidade que é frágil, mas que o Pai sempre acolhe. Aquilo que você disse, o serviço, que é assim que eu me fiz fazer vós também. O pão, eu falei já do pão, da multiplicação do pão, mas quando Jesus multiplica o pão da Eucaristia, ele usa as mesmas palavras, os evangelhos usam as mesmas palavras que usou para a multiplicação do pão. Matou a fome desta terra, e Jesus, mas quando fala sobre a multiplicação dos pães no Evangelho de São João, não fala disso, e não procureis simplesmente o pão que parece, procurei o pão da vida. E o pão da vida eterna só ele pode dar. E, portanto, é esse que ele partilha connosco aquilo que é, dando-se totalmente. E, na realidade, mas é isso que se faz. Vocês não fazem isso na sua família. Vocês não fazem... Vivem para quem? E trabalham para quem? Eu digo sempre que uma família, quando decidem ter um filho, é um péssimo investimento. Só dá trabalho e só dá despesa.
Isto não, Ao centro de custos. não é um centro de custos. Mas, veja, um sorrisinho, agora tenho um sobrinho, há dias mandaram-me o filmezinho do pequeno a dar o primeiro sorriso, aquilo, pronto, já pagou tudo. Mas é o tal menino que nos nasceu. É o tal, no meio desta coisa toda, desta luta toda da vida, mas nasceu-nos um menino. E isso adoça-nos a alma, torna-nos realmente, faz-nos sentir porque é que a gente trabalha. Trabalhamos, e não é só porque é a consolação que sentimos, é porque é a esperança daquele mundo de que a gente se possa enternecer. O sonho do Papa é precisamente isso. Pensem na economia como pensam no seu filho e na sua filha. Com tantos problemas que têm, o mundo tem problemas, e nós vamos ter de resolvê-los assim, mas isto é uma forma de estar no mundo. Quando eu penso em economia, não penso mais que isso, mas a economia do meu pai, muito simples, de um simples agricultor, era a economia que é preciso trabalhar. Hoje, se fosse hoje, o pai tinha sido metido na cadeia por exploração de trabalho infantil, porque a gente vinha da escola, ia para o campo trabalhar e só fazia os trabalhos da escola à noite na mesa da cozinha à luz do candeeiro de petróleo. Era assim. Mas eu não trocaria a minha infância por nenhuma das que nos tem hoje, todas as aplicações da vida. Porquê? Porque nos deu também o sentido de perceber as pequenas coisas e o prazer das pequenas coisas. A economia tem de ter isto. E eu interneço-me. Eu gosto muito de ver todas as descobertas que se fazem. Eu gosto de ler os relatórios económicos, porque ali está-se a jogar uma coisa maneira. E às vezes é mau ver quando isto é simplesmente uma luta de que não tem em conta a quem se dirige, para quem se dirige e quais são os problemas das pessoas. Agora, eu entendo a economia precisamente assim. Deixemos crescer esta criancinha como objetivo das nossas empresas. Esta criança que é a humanidade, esta criança que são os vossos filhos, que são todos aqueles, os filhos dos vossos trabalhadores e tudo, é para eles. E é esse mundo que nós queremos construir. E esta insígnia Tutti Fratelli, porque é muito interessante também a primeira imagem, porque Tutti Fratelli significa que temos um pai comum. E eu digo, se alguém não acredita em Deus, arranjem uma ordem mundial, chamem-lhe ONU, o que quiserem, chamem-lhe um nome qualquer. Mas nós só somos irmãos se temos pai comum. E temos de criar sinergias, é por isso que uma associação como a vossa é importante. Quer dizer, no meio tantas vezes no mundo agreste em que nós vivemos, que eu imagino que vocês têm, e basta ver os jornais, e nem sempre justo, mas é preciso encontrar modos de viver, de humanizar precisamente tudo isto, para que seja antigamente era mais fácil, a gente ia toda a família, ia para a terra trabalhar, e estávamos juntos, trabalhávamos juntos, era o nosso pão, conhecíamos aquilo tudo, a terra sentia-se a terra. Hoje é mais difícil sentir, mas é preciso que também os nossos colaboradores dentro das nossas empresas sintam aquilo que qualquer companhia de sucesso hoje procura, que é fazer com que os seus colaboradores todos vistam a camisola. E isto já tem a tal ideia que vai para além simplesmente de uma noção económica, de uma noção que dá dignidade a todos, porque vai suscitar também a criatividade de todos. Claro. Bom, José, um tema que temos fomentado muito é a unidade de vida. Unidade de vida pessoal, comunitária, profissional, social, nos seus múltiplos níveis. E uma das grandes centralidades da ACES, e a centralidade da ACES é inspirar os líderes a viver o amor e a verdade na totalidade da sua vida, mas em particular no mundo do trabalho, na forma como se relacionam com os outros, na forma como servem, como atendem às realidades, é a importância da família. E nós sabemos que na nossa sociedade a desimportância desta realidade familiar
conduz a problemas como problemas demográficos, problemas de falta de unidade de vida e por aí diante. Temos dentro da ACES promovido muito esta importância da família, temos entre os nossos líderes várias mulheres, e o papel da mulher é um papel que é muito relevante, que é muito importante em termos gerais. Aliás, Dom José tem realçado muito isso na forma como se tem dirigido e como tem questionado e como tem exortado a própria a Igreja a abrir-se ao papel da mulher e à importância da mulher, e a história da Igreja, a história do cristianismo teve dois momentos nas mãos das mulheres, não é? No momento da ressurreição, com Maria Madalena vai e anuncia, e no momento da anunciação com Maria, que foram absolutamente cruciais e centrais. No outro dia ouvi uma frase que me marcou muito relativamente a isso, e que dizia o seguinte: metade da humanidade são mulheres, a outra metade são os filhos delas. Gostava de ter o que é que lhe parece o papel da mulher no mundo do trabalho, na liderança em particular, nesta forma tão particular de servir, de deixar uma marca que não seja uma marca estritamente masculina, o contributo para a diversidade. Sabemos que quando estão presentes as mulheres trazem uma diversidade, uma forma diferente de abordar, de pensar, e como este é um tema que lhe é muito, muito querido, gostava de ter a sua opinião. Que desafios nos deixa? Não, eu acho que este é um tema muito importante para a humanidade toda, porque senão a mulher é vista tanto, era parte das propriedades do homem, e era a mulher ou as mulheres, não tenho bem se fala de poligamia, mas o que me interessa hoje é a realidade também da nossa Igreja e na sociedade. Não é uma questão, eu dizia há dias, é preciso mudar paradigmas. Porquê? Porque tantas vezes a questão da liderança e a questão da organização da sociedade e tudo vê-se num contexto de equilíbrio ou conflito de poderes. De poder, quem é que tem o poder? E se isto durante um tempo foi inquestionável, que é o homem que era o pater familias, agora isto não ser que esta promoção da mulher não seja simplesmente uma questão também de um outro conflito de equilíbrio de poderes. A questão que eu posso aceitar como transitória das cotas, etc. Não se trata disso. Trata-se de encontrar precisamente outro modelo. É o paradigma que tem de ser diferente. É o paradigma de encontrar realmente aquilo que você diz, o equilíbrio social das funções dentro da sociedade. E que a mulher, o homem praticamente depois, quase que se ficou, o homem gera os filhos, mas depois quase que tradicionalmente quase se desliga das funções de ser pai. E a paternidade fica resumida à maternidade. Por outro lado, e isto não é bom, porque nem é bom nem para a paternidade, que precisaria de ter precisamente características maternas, nem para a maternidade, que fica excluída daquilo que é a gestão que era confiada ao homem, simplesmente. Isto não é bom para a humanidade, não é bom para uma família. E, portanto, aquilo, e é muito sintomático ver, no meio da Igreja, depois a maior parte na tradição judaica ou cristã, noutras religiões não é bem assim, praticamente tudo se configura como masculino. E a gente esquece que a origem de Jesus deste mundo é precisamente de Maria, como você acaba de dizer. E mais, o anúncio de João Batista dá-se no templo, no lugar mais santo, e não está isto não é contraposição, isto é realmente realçar aquilo que ele é. Isto é dentro da tradição
que diz, religiosa de Israel, é daí que nasce João Batista, que vem anunciar o mundo novo. Mas o mundo novo é anunciado numa casa, a uma moça solteira, ainda não tem nem sequer a dignidade da maternidade, e que vai ter um bebê, tal menino que havia de nascer, está agora, e é entregue à maternidade de Maria. E esta mãe, este sentido da maternidade, é aquilo que vai dar, que para a Igreja vai acontecer. O primeiro grande sinal de Jesus, depois, é num casamento. É num casamento onde a mãe e Jesus estão lá, e que encontram, quer dizer, a ideia do Evangelho e a ideia de uma humanidade onde se completam tudo mais. O gerar filhos e a imagem da Igreja, Maria é a imagem da Igreja, precisamente por isso, ela, junto da cruz, o que é que Jesus diz? Maria junto com Jesus, unigente, não é simplesmente para garantir o sustento da reforma de Maria, está aí o filho é outro. Não, diz a Maria, representante de Israel, a tua casa, a tua continuidade é este filho, que são os discípulos de Jesus. Mas diz, e vocês? Tomem como modelo a mãe. O modelo é a mãe. Quando Jesus diz quem faz a vontade, que minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai, tem duas coisas. Diz, olha, a minha família, não é que Jesus diz, quem vai para o padre não precisa pensar mais na família. Jesus disse, aí com isso, vocês anularam o preceito de Deus que diz honrar pai e mãe. E diz, mas eu agora dediquei a Deus o meu dom e, portanto, fiquei dispensado de atender ao pai e à mãe. Não, senhores. A primeira coisa que vocês têm de fazer é a família. Porque se vocês não se comportarem como família, isso não é o projeto de Deus. Se a Igreja não for realmente família, no cuidar da debilidade, que é onde se geram os filhos, e o acolhimento, por isso que a primeira coisa que tem de ter a Igreja é ser acolhedora, na forma de como recebe, aquele que chega, que vem pedir ser acolhido nesta comunidade, vem pedir para ser pessoa, e que precisa de crescer, e que precisa de ser ajudado. Portanto, se vocês não forem isto, vão ser o quê? E essa Igreja, uma das primeiras coisas que vai ter é precisamente da ajuda mútua, da partilha, tal partilha do pão. Entende? A família é não só a imagem de onde a gente nasce, isso faz pessoas, homens e mulheres, porque aí é onde a gente é tido, não pelos títulos que tem, não por quando traz para casa, porque é tal de história que só dá despesa, mas vale porque vale. Porque está ali, porque é o nosso filho, é o nosso irmão, é o nosso pai. Isto é o que Deus faz connosco. E, portanto, a noção de família não é só uma questão, além disso, isto era muito importante, e já vou também a umas coisas mais práticas, mas a primeira coisa é esta. Nós as nossas famílias deixaram de estar juntas no trabalho. E, portanto, tem as coisas separadas, etc. O nosso mundo, depois, as nossas crianças nascem todas, eu dizia há um bocadinho, nós, desde pequeninos, eram levados num cestinho para a terra, enquanto trabalhavam, estavam por ali. E estávamos toda a família estava junta. Hoje não é assim. Mas as crianças também são desresponsabilizadas das suas tarefas familiares. De tal maneira que até parece estranho que as crianças façam algum trabalho. Estarem estupidificadas à frente de um ecrã todo o dia, isso não há mal nenhum. Mas, quer dizer, participarem na vida da família, nas atividades da família, etc., a gente perdeu esse hábito de fazer com que a responsabilidade cresça. Há famílias que fazem isso, graças a Deus. Mas a gente tem de ter outra aproximação, precisamente criar a dinâmica da família, não simplesmente como o hotel da casa. Uhum. Depois, acho que mesmo na distribuição, na criação de trabalho, a cultura pode mudar. E eu nunca percebi porque que, por exemplo, não há mais, e isto aí fala a vocês empresários, eu não percebo porque é que não há mais trabalhos a meio tempo. Em que hoje, antigamente, quando a gente sabe, antigamente é que era bom porque a mulher cuidava dos filhos e o pai trabalhava. Não é verdade. A sociedade agrícola não era assim, trabalhavam todos juntos. E o pior, também aí a mãe
não era menos sobrecarregada. Porque ela ia trabalhar, a minha mãe ia trabalhar para a terra connosco. Claro que depois deixava a terra e ia trabalhar das coisas, então vinha mais cedo para casa para fazer o jantar, etc. Mas todos trabalhavam de sol a sol. Uhum. E a mãe era integrada dentro desse trabalho. Não é que fosse, a mãe estava em casa, isso só começa a surgir, surge com a divisão do trabalho dentro da sociedade. Agora, e a mulher também nunca, não foi feita, ninguém diz que a mulher foi feita para estar em casa. Portanto, e que não é bom sequer para o equilíbrio todo da família e o equilíbrio dela. Agora, que também não pode ser totalmente penalizada com um trabalho a tempo pleno, etc. E esse meio trabalho tanto pode ser para um como para o outro. O que interessa é que a família funcione. E acho que a nossa economia podia funcionar melhor se nós tivéssemos, em vez de ter quase, os nossos ordenados são, depois a família também tem de fazer as suas escolhas. Mas, por exemplo, um trabalho, a multiplicação do trabalho a meio tempo, podia ser uma solução para o nosso tempo, para trabalhadores, etc. Porque é tão importante também que a mulher, porque é que o local de trabalho, se as mulheres ficassem em casa, então o local de trabalho vai ser só de homens? E não faz falta nas vossas empresas o ser diferente. Claro, a diversidade. A diversidade. José, o tempo, estamos a chegar ao fim. Agradeço-lhe muito essas suas respostas, mas vou-lhe aqui colocar um desafio, e que é o seguinte: tem aqui uma associação com 1000 empresários e gestores, aqui estarão 100, estarão bastantes que estavam inscritos para estar presentes, mas vai ficar gravada a sessão e, portanto, muitos vão vê-la e vão aceder e por aí adiante. Trabalhamos muitos temas de liderança empresarial, bom uso dos recursos, foco nos resultados, criação de valor, justa distribuição de valor e por aí adiante. Enquanto presidente da Conferência Episcopal, o desafio que eu lhe queria lançar era o seguinte: já colaborámos no passado, através de empresas de consultadoria, a McKinsey e a Deloitte, relativamente à liderança e ao governo da própria Igreja, como fazer bom uso dos recursos. Esses estudos foram feitos no passado. Com a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, também demos cursos de liderança empresarial aplicada à Igreja e por aí adiante. O que é que espera de nós? Quer-nos lançar algum desafio enquanto Presidente da Conferência Episcopal? Bem, eu sonho, digo-lhe só uma coisa, quando era Presidente Dos Padres Dionianos. Dos Padres Dionianos, da Superior-Geral, um dia pegámos num avião em Roma e viemos a Madrid, onde a congregação tem lá uma escola de marketing e gestão em marketing. E viemos lá para quê? Foi um desafio que lançámos aos professores e a nós próprios. Nós precisávamos de atualizar a nossa forma de gerir a congregação ao nosso tempo. Viemos a Madrid porque era nossa e também porque nos custava menos do que ir de comboio a Milão, por exemplo, fazer a reunião lá. E portanto, viemos lá. E traçamos o Governo Geral e os colaboradores. E olha, a nossa gestão mudou. E o que é que pedimos aos gestores? Vocês façam uma coisa disto para a Igreja, para a nossa congregação. E eu espero que gradualmente a gente aqui vai fazer, porque eu aprendi muito com isso, no sentido de como organizar aquilo que hoje que é uma verdade fundamental nas empresas, que é tornar vivo a circulação de informação, a corresponsabilidade dentro da gestão, o suscitar a criatividade de tudo e saber enquadrar isto numa eficiência, em uma criatividade que não é simplesmente aquilo que os espanhóis chamam os pontos ativos, mas é realmente a criatividade de todos para conseguir. Mas isto é a imagem de igreja. Isto é a imagem de igreja. Estudaste nos conventos, a minha casa eu vivo num convento, e faço este discurso na sala do capítulo, que era o lugar onde se reunia a comunidade, os representantes da comunidade decidiam e depois quem governa atua. Isto é, na minha congregação, isto é a regra de São Bento, a funcionar no seu melhor,
que é da mais antiga forma de democracia. A gente só tem o capítulo de 6 em 6 anos, que é a única entidade legislativa. O resto são decretos que acabam com a vigência desse governo e o resto, e podem, só se o capítulo os assumir como legislação perpétua. Portanto, mas esta reunião magna é inválida. Se um frade no mundo disser eu não fui consultado para eleger os representantes ao capítulo, o capítulo é inválido. E eu por isso, mandei repetir 2 capítulos numa província, na parte eleitoral, porque não tinham feito corretamente. E nisso eu sou pequenino, mas quero preservar aquilo que é fundamental na cultura da Igreja, que é da vida religiosa. E acho que isso devia passar muito mais para a Igreja e devia passar muito mais para o mundo, que é o respeito inviolável da participação de todos, se voltamos à primeira imagem da criação. Uhum. E acho que vocês podem ajudar a Igreja hoje, a cultura empresarial de hoje pode ajudar a Igreja naquilo que também foi um tema que nestes dias andou nos meios de comunicação, de clareza na forma de ministrar, de transparência e de rigor, para todos, para que dê também a satisfação, a alegria e também o gosto de todos colaborarmos na construção desta Igreja. E que é uma Igreja, o Papa fala, na Igreja temos assim uma coisa que é sinodal, isto é, fazer o caminho juntos, a sinodalidade da Igreja, e existe a moderna administração de hoje, há caminhos muito interessantes, com vertentes diferentes. O nosso objetivo não é simplesmente a obtenção de resultados económicos, mas sim o próprio fazer caminhos juntos para encontrar soluções, esteja a ser a Igreja, e eu acho que a sua palavra não cai em saco roto, porque depois vamos ter ocasião de falar sobre isso. Muito bem. Última pergunta. 25% dos associados à SES falaram, curiosamente, que uma das grandes lições que aprenderam neste tempo de pandemia foi o reconhecimento das suas fragilidades. As suas fragilidades no trabalho, nas decisões, na forma como projetam o futuro, na incerteza, não saber lidar com situações absolutamente novas, as fragilidades pessoais também, na forma como lidavam com os seus próprios, com o seu próprio eu, com as suas próprias certezas, os modelos que traziam incutidos, que aprenderam nas escolas, a necessidade de reformular esses modelos. E o poeta diz: Deus torna-se presente nas nossas fragilidades. Dom José já falou sobre isso. Será que Deus precisa da nossa fragilidade, da nossa fraqueza para de facto se manifestar? São Paulo diz: é quando sou fraco, é que sou forte. E eu acho que é o seguinte: Deus cá não precisa da nossa fragilidade. Nós já somos frágeis, Ele sabe que somos frágeis. E o pior é que quando nós não nos damos conta disso. E então, tornamos-nos déspotas para nós próprios. Eu também nestes anos aqui, sobretudo, mas sobretudo neste tempo de pandemia, isso foi uma reação que eu tive muitas vezes, quer dizer, do entrar mais em mim e dizer isto anda mal. Isto anda mal, eu preciso reconhecer que anda mal. E é inútil ter ilusões. E, portanto, aceitar que eu preciso de fazer caminho. E também de parar o tal 7º dia. Que eu também sou nestas coisas, eu recomendo a todos, os meus padres, sobretudo, preciso, deixe um dia por semana, mas está-me faltando para mim. Digo isso com muita convicção para os outros, depois falta para mim. Mas eu experimentar isso e eu dizer, porquê que quando é frágil é que então é que sou forte? Porque quando eu não for capaz de dizer que a minha certeza daquilo que eu sei, até a minha fé, as minhas capacidades são poucas, eu não vou entender, porque mesmo que eu fizesse um melhor sucesso
seria sempre à minha medida. Uma das experiências que eu faço, eu gosto, que eu tantas vezes partilho também nas comunidades. Eu vou, mas vejam, não é atitude, eu não venho aqui como bispo trazer o crisma porque eu inventei uma coisa para vocês. Porque se inventasse para vocês, era muito pouco. O que só Deus é que pode dar. Esta é a minha grandeza, a minha estabilidade, a começar pela minha estabilidade de fé e emocional e tudo isso que me permite trabalhar, não pode ser só de mim, porque senão então eu vou à deriva. Daí que esse sétimo dia nós temos de encontrá-lo todo o dia. Imaginam, este era não sei se é Santo Inácio, é um padre, um grande conselheiro espiritual que dizia, olha, eu de antes, isto era um padre que dizia, eu de antes tinha uma paróquia, eu conseguia rezar todos os dias e tirar toda a coisa, etc. E agora tenho 2 paróquias e está-me ficando muito difícil de ter uma hora de oração por dia. E ele disse, pois, de facto, eu acho que a sua vida assim está difícil, é que com esse trabalho todo você vai precisar pelo menos de 2 horas. Isto é, eu acho que isto não é pietismo. Isto é a forma de a gente encontrar caminhos e não se deixar levar simplesmente porque senão perdemos a cabeça, de facto. Se não tiveres espaço de encontrar comigo próprio, total, sempre a primeira imagem, a imagem quem sou eu e o que é que estou fazendo neste momento, como é que este meu momento se liga com o resto? Como é que isso se liga com o resto? Isto faz parte de uma boa gestão emocional minha, do meu tempo e do processo de liderança. Não deixar-se levar simplesmente pela direita e pela esquerda, mas ser capaz de manter uma linha de orientação, apesar daquilo que vai acontecendo à nossa volta. A nossa fé, não tenho a mínima dúvida, a fé não é simplesmente uma coisa instrumental, mas não é simplesmente um adorno. Há de estar no centro disto tudo. Uhum. E há de ser aquela que dá razão de ser a todo o resto. E das experiências de liderança que se dizem, que há por aí, então, fala muito nisto, a credibilidade de um líder na sua capacidade de manter, de voltar atrás, de inverter caminhos, de ser maleável, sem nunca perder a cabeça, porque o rumo é o mesmo, mas as estradas podem ser diferentes, porque também a relação que eu faço com os outros, não me perco em mim mesmo, em escutar e ver e saber qual é o caminho. Eu sei, tenho um quadro lá pintado pelos meninos de uma escola que me deram. Eu não sei onde é que Deus me leva, mas sei que Ele vai comigo. E isto é uma verdade que eu vivo muito todos os dias, tentando voltar a isto. Eu não sei para onde é que vou, não sei amanhã, isto não me preocupa muito. Agora, preocupa-me é que hoje eu quero vivê-lo com coerência naquilo que sou. Muito obrigado, José. Muito obrigado a vocês. Bem-ajam. Quero só agradecer este momento que tivemos. Não sabemos para onde vamos, mas sabemos com quem vamos. Esta imagem de que somos co-criadores e que estamos a viver este sétimo dia. Hoje cumprimos mais um pequeno passo desta co-criação, em que Deus está connosco e nós nos comprometemos a estar com Ele também. Esta imagem de perguntar qual é o sonho que temos, o sonho para a minha vida, para a empresa, para a sociedade, para a comunidade onde sirvo, qual é a missão à qual estou chamado, esta imagem da multiplicação dos pães, do pouco fazer muito, do chegar para todos, de que todos os bens que temos deverão resolver os problemas de pobreza da nossa sociedade e somos responsáveis por isso, porque a quem muito foi dado, muito será pedido. Enfim, foram tantas as imagens que nos deixou, a falar um pouco também sobre o papel da mulher e finalmente, para terminar, este menino que é sinal de esperança, esta fragilidade, e nós também, de alguma forma, também somos meninos, também somos frágeis, também precisamos deste amor de Deus, também precisamos desta presença, também precisamos dos outros e uns dos outros, e portanto
é à volta disto tudo que somos chamados a continuar o nosso caminho. Bem-haja, muito obrigado. Muito obrigado. E tenham presente a cruz e tenham presente as obras de misericórdia e aquilo a que estamos chamados. Em tudo, amar e servir. Obrigado a todos. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.